Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero falar sobre interpretação bíblica. Isto mesmo. A Bíblia é um livro que me atrai, que me motiva, que faz com que eu venha cada vez mais e mais aprender com ela. De modo que a Bíblia é a palavra de Deus, de tal forma que quando ela fala, Deus fala. Se você, meu irmão, minha irmã, quando não, uma pessoa não crente, se deseja ouvir Deus falar, leia simplesmente a Bíblia. Mas não leia de qualquer maneira. Leia em oração, leia com o coração quebrantado, com o espírito contrito. Leia de uma forma piedosa, devocional, leia desejando ouvir de fato Deus falar à sua mente e ao seu coração. Desta forma, você vai ser enriquecido por esse tesouro que é a Bíblia Sagrada. Por sua vez, Deus falará ao seu coração, quando não na forma de uma palavra de promessa, quando também pode vir de uma forma através da admoestação, da instrução, da orientação, da exortação, enfim, de várias maneiras ele pode utilizar a Escritura Sagrada para falar conosco. E quando a gente fala sobre a interpretação bíblica, o que é a interpretação bíblica e por que fazê-la? Eu estou projetando um texto bastante conhecido, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Vou fazer a leitura de alguns versículos. Eu vou iniciar com o 27, que diz assim: E levantou-se e foi, e eis que um etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar. A gente sabe perfeitamente que ele era um oficial da corte de Candace, rainha da Etiópia, e Filipe, a quem Deus havia orientado que se encontrasse com o oficial, juntou-se a ele no caminho de volta à Etiópia. A gente sabe que Filipe iniciou um diálogo com o homem fazendo uma pergunta ligada à interpretação bíblica, cujo versículo se encontra no número 30, e diz assim: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes, porventuras, o que estás lendo? Para se ter uma ideia, há um livro de interpretação bíblica, Entendes o que lês, de Sturt e Gordon Fee, da editora Vida Nova, muito bom, por sinal. Eu tenho a edição antiga, todavia tem uma atualização, mas é um dos livros que não pode faltar na nossa biblioteca. Por causa de quê? Existem livros que são primários, que são essenciais na nossa formação cristã. Vamos nos deter um pouquinho sobre essa pergunta. Entendes, porventura, o que estás lendo? Obviamente que o oficial da corte de Candace não era convertido, era um homem estritamente religioso, porque ele foi para adorar justamente em Jerusalém. Porém, a gente sabe perfeitamente que ele veio se converter graças à ação de Deus através da condução da vida de Filipe. Mas acontece que essa pergunta é pertinente. Entendes tu o que lês? Algumas vezes nós lemos a Bíblia e não entendemos. Pode ser por uma questão de gramática, vez ou outra a gente é prejudicado pelo conhecimento muito parco da nossa língua portuguesa. A gente desconhece bastante, quando não maltrata a língua do nosso coração, a língua nativa. E essa deficiência linguística da nossa própria língua materna pode gerar alguma dificuldade de leitura, eu sei disto, mas outras vezes a gente se depara com situações que as pessoas não compreendem a importância, por exemplo, da leitura, de ler de uma forma sistemática.
Às vezes as pessoas fazem leitura de uma maneira, digamos, aleatória. Hoje lê Gênesis, amanhã está no Salmos, mais adiante está em Apocalipse, e por fim ele diz: como a Bíblia é difícil, eu não estou entendendo nada ou muita coisa eu não entendi. Desta maneira, não é para entender mesmo, porque a Bíblia precisa ser lida sistematicamente, sem pressa, levando em consideração a questão ortográfica, gramatical, etc. e tal. Mas a Bíblia precisa ser lida não apenas de uma forma devocional, piedosa, mas com um desejo sincero de ouvir Deus falar. E é uma oportunidade que nós temos de nos debruçar sobre a Bíblia, não com o intuito de examiná-la necessariamente, mas de ser examinado por ela. Porque, na verdade, a Bíblia é uma espécie de espelho, o qual nós nos vemos, e não tem como a gente, ao perceber e identificar um Deus santo, puro, amoroso, misericordioso, não ver as nossas misérias espirituais refletidas nas páginas da Bíblia. De modo que a gente pode pegar o gancho nesse versículo de número 30 nessa parte final, quando diz: entendes, porventura, o que estás lendo? Entendes o que lês? A gente vê a necessidade de explicar. Algumas pessoas, até mesmo sinceras e bem intencionadas, dizem que não precisa de nenhum método de interpretação, porque o Espírito Santo interpreta. Acontece que o papel do Espírito Santo, nós sabemos à luz da Bíblia, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas compete a nós, como leitores, como discípulos de Jesus, primeiramente, humildade. A gente precisa ser humilde e também, regada a oração, nos aproximarmos com fé, desejoso que Deus nos fale através de Sua palavra e começarmos a ler de uma forma sistemática, mas também criteriosa, porque vai nos ajudar a compreender a palavra de Deus. E quando a gente fala sobre interpretação, eu quero trazer aqui por que a interpretação é tão importante. Primeiro que ela é essencial para a compreensão e para o ensino correto da Bíblia. Existem muitas coisas que são deturpadas em relação à palavra de Deus, fruto de uma má interpretação. Porque todo mundo, quando vai para a Bíblia e extrai alguma coisa, já está por si só fazendo teologia. A teologia não é algo realizado por alguns poucos na academia, nas faculdades, nos seminários. Pelo contrário, todas as pessoas, de uma certa forma, faz teologia. Nesse sentido, apenas, eu aplico essas aspas dizendo todos nós somos teólogos, mas é entre aspas, naturalmente. E ainda, dentro deste viés, todos nós podemos, sim, fazer teologia, mas que seja fundamentada na palavra de Deus. E eu quero chamar a sua atenção por causa de quê? Quando a gente vai para a Bíblia, eu vou aqui me reportar a 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo de número 2. Note bem o que nós vamos encontrar, capítulo 4, versículo 2, é, Paulo falando, o apóstolo: pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. A gente precisa evitar a adulteração da palavra, a gente precisa evitar a deturpação da palavra, porque a Bíblia é a palavra da verdade e ela não pode ser deturpada em hipótese alguma. Vou dar uma pausa e você, que de repente chegou pela primeira vez no cantinho teológico, possa estar um tanto curioso, coçando a cabeça e perguntando: que texto é este que está de forma paralela, isto é, ao lado da versão em português? Se você notou umas letrinhas diferentes, uma ortografia que não é necessariamente a mesma, tampouco similar à nossa, eu estou me referindo aqui
e reportando, projetando o texto bíblico do Novo Testamento em grego, o chamado grego koiné, o grego comum, utilizado naquela época de Jesus e dos apóstolos. É justamente esse grego que, se você desejar aprender, você pode, por exemplo, ir para a playlist, quando não na descrição desse vídeo, e começar a aprender o alfabeto e muitas outras coisas. Várias nuances são tratadas a respeito do grego bíblico. Então, não deixe de passar na playlist, assistir alguns vídeos do seu interesse, dentro da sua possibilidade, e que você possa se aventurar nessa jornada linguística de aprendizado, porque é muito bom aprender a palavra de Deus. Eu disse agora há pouco, por causa desse texto que está sendo projetado, que a palavra de Deus, ela pode sim ser adulterada, mas nós não devemos fazer isto por conta de uma má interpretação. Mas nós temos um outro texto, desta vez na carta de Pedro. Eu estou me reportando a 2 Pedro, no capítulo de número 3, isso mesmo. E no versículo de número 16, olha o que o apóstolo Pedro vai falar para as pessoas da época, a qual eram destinatários, todavia que serve para nós também. Ele faz menção a Paulo, o apóstolo, dizendo assim: como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, mas quais há pontos difíceis de entender que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras para a sua própria perdição. Note bem, ele faz alusão ao apóstolo Paulo, que escreveu as epístolas, e há pontos. Não é que todas as cartas do apóstolo Paulo são complicadíssimas, mas que há pontos realmente difíceis. A gente não pode achar que a Bíblia é completamente fácil. Se fosse fácil, não seria preciso seminários, tradutores, pessoas que trabalhassem em versões bíblicas, porque as pessoas iriam compreender de uma forma muito natural, mas não é bem assim. A Bíblia, por exemplo, através desses textos no grego, são resultados, eu vou dizer assim, da forma que nós encontramos hoje nas versões, de estudiosos, de pessoas competentes, pessoas que aprenderam o grego, o hebraico, uma porção do aramaico, para traduzir para a nossa língua, mas ainda assim, uma coisa é o processo de tradução, outra coisa é o processo de interpretação. Mas as pessoas, diante de textos realmente difíceis da Bíblia, acabam distorcendo, e aqui diz o texto, alguns indoutos e inconstantes torcem. Olha só a forma de torcer, a ideia de deturpar. Antes a gente ouviu a palavra em 2 capítulo 4, versículo 2 sobre adulterar, e aqui vai deturpar. Ora, a gente então precisa entender que é necessário realmente, essencial a interpretação bíblica para a compreensão, para o ensino correto das Escrituras. Mas a interpretação bíblica também é importante como uma etapa essencial que sucede à observação. Ao ler a Bíblia, muitos saltam diretamente da observação para a aplicação. Lê um texto, por exemplo, um salmo. Pega o salmo, faz a leitura e, após leitura, já faz uma aplicação para a sua vida. Não observa, vai passando por cima da etapa essencial da interpretação. Isto é um erro, pois a interpretação é a sequência lógica da observação. Esse elemento observação é imprescindível, porque ao observar o que a Bíblia diz, você está fazendo uma sondagem, ao interpretá-la, está fazendo uma reflexão. Percebeu? Observar significa descobrir, já interpretar significa digerir. E no caso da observação, vai consistir em descrever. E a interpretação? Você pode indagar. Ela vai determinar o sentido, mas a primeira é a exploração, é a observação.
A segunda, através da interpretação, é a explicação. Vamos falar um pouco mais sobre a observação. É como um cirurgião abrindo uma região afetada. Ele verifica um tumor, ou talvez uma hemorragia, um tecido com pigmentação anormal, ou até mesmo uma obstrução. A averiguação da parte do cirurgião vai suscitar algumas perguntas. O que significa isso? Como pode ser explicado? Que tipo de tumor deve ser? Qual a causa da hemorragia? Por que o tecido está com essa coloração? Por que está havendo esta obstrução aqui? Observando o que vemos no texto bíblico, devemos então manejá-lo corretamente. E quem é que está dizendo isto? É o próprio apóstolo Paulo, na carta dele a Timóteo, o jovem Timóteo, no capítulo 2, lá no versículo de número 15, ele vai nos dizer isto. Note bem o que nos diz o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, o que nos diz, mas falou primeiramente a Timóteo. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que a gente observa é uma oração adjetiva, isso mesmo. Quando fala que maneje bem ou que maneja bem, é a tradução dessa palavrinha que está aparecendo aqui, ó. Manejar bem é aqui, ó. Ortotomunta. Ortotomunta é a palavra para manejar bem, que é uma combinação, esta palavra aqui, orto, logo no início, essas duas sílabas, ela significa reto. Já a palavra aqui, que vai ser tomunta, mas vamos ficar aqui, ó. Tomu vem de tomel, que significa cortar. Tomel é o verbo cortar, é cortar reto. Ou seja, a gente tem uma ideia. E como é que a gente vai entender isto à luz do texto e contexto? Vamos ver como que o próprio autor Paulo vai fornecer uma explicação. A gente sabe que Paulo fabricava o quê? Tendas. E é possível que estivesse empregando um termo relacionado ao seu trabalho. Quando fazia as tendas, usava determinados moldes. Naquela época, as tendas eram feitas de retalhos de peles de animais, costurados uns aos outros, e cada pedaço teria de ser cortado de tal forma que se encaixasse bem com os outros. E Paulo estava simplesmente dizendo: se os pedaços não forem bem cortados, o todo ficará desconjuntado. O mesmo ocorre com as Escrituras. Se as diferentes partes não forem interpretadas corretamente, a mensagem como um todo resultará errônea. Tanto no estudo da Bíblia quanto na interpretação, o cristão deve ser preciso, deve ser minucioso e exato. Eu tenho mais razões para apresentar a você, meu irmão, minha irmã, que me acompanha, você que está chegando agora, mas fiquemos com estas palavras, tanto na língua portuguesa quanto projetado no grego koiné. Repito, o grego koiné aqui está para causar curiosidade, para que você se sinta atraído a fim de aprender o alfabeto grego para poder fazer a leitura a partir dos textos originais. Mas caso você não tenha essa motivação e não queira esse incentivo, você pode continuar aqui assistindo outras mensagens, outras reflexões, outros estudos bíblicos. Nós temos, inclusive, uma playlist sobre escola bíblica dominical. A revista Compromisso, que pertence à Convicção Editora, que é da Denominação Batista, numa referência à mais antiga e maior convenção batista no Brasil, que é a Convenção Batista Brasileira, da qual eu faço parte, nós temos a revista que é destinada ao público adulto e que eu tenho trabalhado aqui
já tendo um bom período, apresentado todas as revistas do trimestre. E você pode consultar as outras revistas, as quais eu já fiz estudo, e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Por enquanto, fiquemos com estas informações que eu julgo importante para você, que foi muito útil para a minha vida, e espero realmente que você possa fazer um bom proveito das informações contidas, que não venha entrar no ouvido e sair no outro, pelo contrário, que você possa assimilar e guardar aquilo que for útil no seu coração, na sua mente, para que possa fazer um diferencial na sua vida pessoal. Permita-me uma colocação final. Quando era adolescente e início da minha juventude, eu tinha o hábito de ler, por exemplo, o Salmo e fazer logo a aplicação para a minha vida. Leitura mais aplicação. Mas acontece que depois você vai fazendo algo diferente, porque você aprende, você vivia e agia, pensava como adolescente, como um jovem, mas depois você passa a ser adulto e você vai ter um comportamento diferenciado. E eu aprendi, né, a princípio aos trancos e barrancos, mas vendo a necessidade, a fazer leitura, por sua vez a interpretação, e só depois de uma interpretação coerente, dentro da razoabilidade, é que eu faço a aplicação. Eu, particularmente, tenho uma certa dificuldade na aplicação. Na interpretação, até que eu me saio muito bem. Mas é por causa de quê? Tanto a leitura quanto a interpretação e, por fim, a aplicação demanda tempo. E às vezes a gente é um tanto afobado, quer fazer as coisas é, rapidamente, com pressa, e isso pode, de fato, afetar todo o resultado. Por isso, eis aqui a sugestão de alguém que já passou por isso e vivencia isso até o dia de hoje. Já tendo mais de 30 anos de vida cristã, já há 17 anos como pastor batista, graças a Deus, lecionando no seminário, estando à frente de estudos bíblicos, etc e tal, mas eu tenho certeza de que se a gente tiver um pouco mais de paciência, tirar o pé do freio, nada de ficar apressado, é, sempre orar ao Senhor, buscar a direção dele, tanto em oração, tendo uma vida exemplar, buscando, através do Espírito Santo, produzir o fruto do Espírito na nossa vida, porque tem que ter caráter, tem que ter uma vida moral ilibada, tem que ter realmente uma vida de exemplo, entre outras coisas, a gente vai ter condições de assimilar muito mais e melhor a palavra de Deus, de modo que a gente venha aumentar o nosso conhecimento, mas é muito mais do que um simples ampliar do conhecimento bíblico, é ter uma vivência com Deus, porque nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Que Deus o abençoe rica e abundantemente, porque é a minha oração, é também o desejo do meu coração. Deus o abençoe grandemente.